Hoje é o dia de prevenção à diabetes. Eu vou conversar agora com a doutora Luzaneri Cruz. É a nossa convidada, ela é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia do Estado. Doutora Luzaneri diz que a diabetes é uma doença invisível. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia. A gente sempre ouve falar, diabetes é muito sangue, é muito açúcar no sangue, enfim, ou pouco açúcar no sangue. A senhora pode dizer assim para a gente, como assim? O que é exatamente diabetes? Claro. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Hoje, então, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. Eu adoro fazer essa correção, porque não é o dia do diabetes, é o dia de combate a ele, né? E então tem várias ações do mundo inteiro. A gente aqui no Espírito Santo, nós estamos com várias ações, inclusive no interior. E o diabetes é o seguinte, a gente tem um órgão chamado pâncreas, que é uma fábrica de um hormônio chamado insulina. E o diabetes, então, é uma doença que é causada ou pela falta desse hormônio, ou então esse hormônio até existe, mas ele não consegue exercer a sua ação, que é o controle da glicose dentro do sangue, que a gente chama de glicemia. Então, a glicose fica alta dentro do sangue e aonde devia estar, que seriam os tecidos, ela fica baixa. Então, a glicose é açúcar? A glicose é o açúcar. O pâncreas, ele produz a insulina. E essa insulina controla se tem muito ou pouco açúcar no nosso sangue? Exatamente. E tem um órgão que só funciona com isso, que é o cérebro. Então, se essa alteração estiver muito importante, o cérebro pode simplesmente entrar em falência. Desculpe, quais as outras consequências de ter muito ou pouca glicose no sangue? O que pode acontecer? Então, o diabetes talvez seja a doença prevenível mais importante do mundo. Ele causa enormes consequências, enormes números de mortos e muita comorbidade, muita doença associada. Por exemplo, a maior causa de cegueira não traumática do mundo, é a maior causa de amputação do mundo, é a maior causa de infarto e de derrame do mundo. A gente tem um número de que no Espírito Santo, só no primeiro trimestre, foram 265 mortes por diabetes. A senhora confirma esse número? Eu acho que esse número é muito maior, né? Na verdade, assim, quando o médico vai informar a causa da morte, normalmente ele informa a causa básica. Por exemplo, morreu por derrame. Às vezes ele deixa de dizer que o paciente era diabético, então às vezes esse número está subnotificado. Nos países que notificam melhor, a gente tem um número muito maior do que esse. Tem um estudo dizendo que a cada 8 segundos morre um diabético no mundo. Nossa. Bom, acho que a gente entendeu o que provoca a diabetes, qual é a falha assim no nosso organismo, a consequência, que pode ser muito grave, mas há tratamento. As pessoas podem viver, ter uma vida, eu vou dizer, normal, mesmo tendo o diabetes, não é, doutora? Agora, qual é o cuidado que a gente deve ter para que esse tratamento seja correto, comece cedo? Então, assim, o diabetes tem um caráter hereditário muito grande. Então, se eu tenho, por exemplo, né, se eu tenho minha mãe diabética, eu tenho 30% a 40% de chance de ter diabetes. Se eu tenho os dois pais, chegam até 80%. Então, se eu já tenho história familiar, obviamente que minha vida tem que ser diferente de todas as pessoas que me cercam, né? Eu preciso muito investir em qualidade. Então, assim, essa coisa da modernidade, obesidade, sedentarismo tem cooperado muito com o crescimento da doença. Essa é a pergunta justamente do Balbino, lá de Afonso Cláudio. Ele pergunta se estilos de vida pouco saudáveis, como sedentarismo, dieta inadequada e obesidade, podem aumentar a população diabética. Tem aumentado muito, inclusive em crianças. Nós temos experimentado crianças diabéticas. Existe o diabetes tipo 1, que é o diabetes de crianças. E o tipo 2, que normalmente estava restrito ao adulto. O tipo 2 é o que a gente mais conhece, é aquele ligado à obesidade, ao sedentarismo. Mas agora a gente está vendo o diabetes tipo 2, que deveria acontecer depois dos 60 anos, em crianças. Mas assim, a senhora explicou que pode ser principalmente hereditário e o pâncreas não produz aí a insulina que controla o açúcar. Mas eu posso desenvolver diabetes? Se eu comer muito doce a minha vida inteira, eu posso, com 40, 45, ter diabetes? Isso aí. Lembra que eu falei que pode ser uma falta da ação da insulina ou uma ação inadequada. Então, a obesidade vai causar uma resistência à ação da sua insulina que você produz. Então, com isso, a obesidade vai levar ao diabetes tipo 2, o diabetes secundário. E aí, quem tem diabetes? Eu perguntei anteriormente para a senhora, a pessoa pode ter uma vida assim, como normal, mesmo fazendo o tratamento? O tratamento não é tão complicado, dá para conviver bem com a diabetes? Tá, o diabetes é uma doença com controle, e o controle vai colocar todos esses riscos como o risco da população em geral. Nós todos temos um risco de infartar. O diabético tem 3 a 4 vezes maior. Se a pessoa fizer o bom controle, ela vai voltar a ter o risco normal da população em geral. Mas tem cura?
Não. Não tem cura. É uma doença irreversível. Quando a gente fala assim, né, esse diagnóstico, o paciente, ele sente muito isso. Fala, então não tem jeito. Eu falei, desse ponto não tem mais retorno. Agora a gente precisa controlar bem e viver uma vida boa. E vive-se uma vida boa. Excelente. Excelente. A gente tem cantores, né? A Paula Toller é uma. A gente tem atletas, jogadores de futebol que têm diabetes e vivem bem. Medalhistas olímpicos que têm diabetes. Doutor, deixa eu mostrar uma reportagem que está no Jornal A Gazeta de hoje, no Caderno Saúde. Consumo de bebida zero ou diet não diminui o risco de diabetes. Aqui a gente tem mais o detalhe da reportagem. Quer ver no primeiro parágrafo? Foi uma pesquisa que foi feita, consumir 400 ml de bebidas açucaradas por dia. Olha só, 400 ml aumenta em 4 vezes a chance de ter diabetes. 400 ml dá o quê, hein? Pouco mais que uma latinha, né? Uma latinha? Uma latinha. Bebida açucarada, imagino que é refrigerante, principalmente. Enfim, aí segue a reportagem. E a surpresa, a ingestão de bebida zero açúcar também oferece os mesmos riscos, de acordo com a pesquisa feita pela Sociedade Europeia de Endocrinologia. O estudo traz um alerta aí sobre os cuidados com a alimentação para evitar a doença. Resumindo, está dizendo que a bebida diet aí também provoca, não é tão eficiente assim para quem tem diabetes. É isso mesmo? O estudo inglês, depois eles chegaram à conclusão das 5 piores comidas, 5 piores alimentos do mundo. Aí o refrigerante açucarado ficou em primeiro e, pasme, o refrigerante diet ficou em segundo. Né? Então, assim, eles têm criado vilões, tem tentado focar nesses vilões e realmente a soda, né, que eles chamam, a bebida açucarada ficou em primeiro lugar. Por que então a bebida diet não adianta? Provavelmente porque tem outras substâncias ali que também aumentam a resistência à insulina. Mas aí é uma enganação, hein? Porque é diet baseado no diabetes. Diet é baseado na sacarose, né? Tem menos sacarose. Só que a bebida tem que continuar gostosa, senão ninguém vai comprar. Então eles colocam outros açúcares ali, frutose, sorbitol, que também vão aumentar a resistência à ação da insulina. Então se a senhora tem um paciente que tem diabetes e fala, doutor, adoro refrigerante, vou tomar o diet. Ela fala, não, negativo, nem o diet. Pior que a gente fala, né, isso, falar, mas vamos tentar abrir mão do refrigerante, tentar uma outra bebida, um outro prazer, porque realmente esse não dá. Já explicamos, então, o que é a doença, como viver com ela, né, como fazer o tratamento. E a prevenção, é mesmo mudar hábitos de vida, doutora? É mesmo mudar hábitos de vida. E pior que toda a modernidade está indo contra essa nossa linha de raciocínio, né? Tudo quanto é coisa que nós ganhamos em termos de tecnologia, ao invés de trazer benefícios, nós estamos trazendo malefícios à saúde. Por exemplo, o mesmo estudo inglês fala do controle remoto. Só de ter tirado o controle remoto das casas, as crianças perderam em média 5 quilos. Perderam ou ganharam? Perderam 5 quilos só de ir lá na televisão, ligar e desligar, ir no som, ligar e desligar. Eles perderam 5 quilos só de retirar o controle remoto dessa casa. A senhora fala muito sobre as crianças, né? A gente vai encerrar e eu acho importante a senhora dar esse alerta aí para os pais. A preocupação com as crianças é muito grande porque as crianças hoje comem muito mal no Brasil. As crianças comem muito mal, as crianças têm muito pouco tempo livre, elas estão restritas à tela. A tela atrai muito, a gente adulto também, nós estamos muito atraídos pela tela. Talvez a gente tenha que sair um pouco de frente da tela e um pouco viver a vida ao ar livre de novo. E que comida a gente compra no supermercado para os nossos filhos que a senhora acha que não devia comprar de jeito nenhum, além de refrigerante que a senhora já mostrou aqui? Pois não? Já há alguns estudos que falam que criança não deve ingerir açúcar até os 2 anos de idade, né? Se a gente puder, né? Meus filhos, eu consegui isso. Eles não beberam refrigerante também, porque a gente começa a fazer uma memória das papilas gustativas, né? Elas têm sensores neurológicos. Então, a gente tem crianças que não ingerem açúcar até os 2 anos, não vão ser uns chocolatras no futuro. A gente consegue fazer com que esse gosto seja modificado. O que a gente deve comer, deve comprar, não é melhor eu responder isso? Melhor, isso. melhor. Eu ia fazer listinha assim, biscoito recheado, macarrão instantâneo, essas coisas. A gente deve comprar comida nossa, do dia a dia, do brasileiro, que é tão perfeita, arroz, feijão, carne, introduzir a salada, o pão, às vezes o glúten, que é tão mal visto, mas a gente pode introduzir o pão, fruta, comida natural e deixar esses industrializados de lado, né? Às vezes é mais prático para a família, mas tem que saber ser mais saudável também. Às vezes a gente tem que mexer um pouquinho na praticidade e tentar introduzir a saúde mesmo, coisas saudáveis. É o dever dos pais.
Assim a gente está cuidando dos filhos. Perder nosso tempo com os filhos, né? É isso, ou ganhar. Doutora Luzaneri Cruz é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, médica também, evidentemente. Obrigado, doutora. Obrigada. Sempre bom conversar com a senhora explica tudo direitinho e a gente vai entendendo. Obrigado, viu? Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade. Então tá aí o nosso alerta, o diabetes é uma doença invisível. A gente precisa realmente investir desde o início nas nossas crianças, depois na vida adulta, sempre para ter saúde, para evitar essa doença. Muito agradecido. Obrigada, bom dia.